Olá, está começando mais um ponto de encontro e hoje nós vamos falar sobre o tema Síndrome Fetal do Álcool. Está conosco a vereadora Gláucia Berenice e também o Dr. Erickson Felipe Furtado. Dr. Erickson é presidente do Departamento de Psiquiatria do Centro Médico e professor também do Departamento da Divisão de Psiquiatria da USP. E vem hoje gentilmente aqui para tirar as dúvidas, para falar com você, telespectador, e para orientar também. É isso, vereadora. Bom dia, como vai? Tudo bem? Bom dia, Jane. Bom dia, doutor Erickson. Bom dia a todos que estão nos acompanhando pelo ponto de encontro. Nós estamos entrando na 8ª edição da Semana de Alerta e o doutor Erickson Furtado, ele é o grande precursor aí da divulgação, da sensibilidade à síndrome fetal do álcool, e é importante a presença dele aqui para esclarecer a população com relação à prevenção. Doutor, eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho para a nossa população, para toda a comunidade de Ribeirão Preto, e também para quem está assistindo através hoje, internet, o Facebook, né? E a gente tem essa informação para passar. O que é que o senhor traz para a gente de informação hoje? Bom, a questão é que, lamentavelmente, né, a síndrome fetal do álcool, assim como todos os problemas associados à exposição fetal do álcool, quer dizer, a mulher que durante a gestação consome bebida alcoólica, os efeitos de longo prazo que acontecem na sua descendência, seus filhos e filhas, lamentavelmente o que nós temos a dizer é que os números são assustadores. São assustadores porque não mostram redução, né? Então tem se mantido e tem inclusive aumentado. E isso não só naquilo que diz respeito aqui, né, à nossa região, mas também no nível latino-americano, por exemplo. Nós cada vez mais recebemos novas informações, né, novas estatísticas, e elas de fato são muito preocupantes. E, especialmente quando a gente lembra que todos esses problemas decorrentes da exposição fetal ao álcool podem ser prevenidos, muito facilmente prevenidos. De que forma seria essa prevenção, doutor? Aquela telespectadora que está assistindo agora, aquela mamãe de primeira viagem que começou agora, descobriu que vai ser mãe. O que ela pode fazer para cuidar do seu bebê? Quais são os cuidados que essa mãe tem que ter? A prevenção da síndrome e dos demais problemas decorrentes da exposição fetal ao álcool, basta a mãe se abster de consumir bebida alcoólica, né? No período gestacional? Durante toda a gestação. Né? Okay. Essa é a recomendação da Organização Mundial da Saúde, das principais agências, institutos que trabalham nessa área, né? Então, se abster, evitar o consumo de álcool, essa é a medida preventiva básica. Mesmo aquela mãe que fala socialmente um aperitivo, uma noite, outra, não. É não tomar durante a gestação, doutor? Pois é, o que nós temos de conhecimento científico hoje não nos permite dar algum nível de segurança. Ou seja, será que há uma dose mínima que não cause problema? Nós não temos essa informação. Então, assim, as diferenças entre as pessoas são tão grandes, existem tantos outros fatores envolvidos, que muitas vezes é impossível a gente, com clareza, dizer, olha, um único gole não vai causar mal algum. Uhum. A gente já sabe, por estudos até antigos, né, que mesmo uma única dose de uma bebida qualquer, seja ela cerveja, vinho, destilados, não é? Ela, ao ser ingerida pela mãe, vai gerar desconforto significativo para o feto. E é um desconforto que não é apenas um desconforto momentâneo. Essa modificação que acontece na fisiologia do feto ali pode ter consequências, não é? Então, isso numa única dose. Então, se ela repete, se ela volta a repetir, né, isso aí vai se somando, e as consequências podem, inclusive, ser ainda mais graves, né? Vereadora, esse cuidado da vereadora trazer o doutor Erickson aqui, mostrar para a comunidade, dar essas informações, é muito importante. Nós mulheres, às vezes, somos muito sensíveis, e às vezes a mulher tem muito mais problema, né? Ela tem uma carga muito mais pesada, né? E às vezes
sem informação, ela busca ali, nesses meios, uma forma de, talvez, no pensamento dela, passar um pouquinho aquele problema, né? Eu queria que a vereadora falasse. A importância, né, de falar sobre isso, como o Dr. Erickson colocou, é uma doença, vamos dizer, uma síndrome, uma série de consequências que essa criança vai ter, que é 100% evitável. Se a mãe ela se abstiver durante o período de 9 meses, do período da gestação, ela vai ter 100% de chance de ter uma criança totalmente sadia. Ao passo que, se ela não tiver essa informação, se ela continuar ingerindo bebida alcoólica, ainda que só socialmente, o seu filho pode ter uma série de dificuldades até na formação, ela pode até abortar essa criança pode ter uma série de dificuldades depois no seu processo de aprendizagem, no seu comportamento. Então, pensar que o sonho de toda mãe que gera uma criança é gerar um filho saudável, né? E você tem 100% de chance de ter um filho saudável, coisas que outras doenças, outras síndromes, a genética, muitas vezes, até a questão dos dados epidemiológicos, falou, tem chance de 1 milhão em 1000 e o seu filho nasce com aquela doença. Essa é uma síndrome que é 100% evitável. Então, é importante que a mulher ela rompa com alguns tabus que tem, né, na sociedade, de que muitas vezes é o estímulo da mulher ingerir cerveja preta, né, porque vai aumentar. É verdade. Né? O leite, que é a pergunta que eu ia fazer para o doutor aqui agora, né? Geralmente falavam-se muito, hoje não mais, mas ainda existia, vou tomar uma certa cerveja preta porque vai aumentar o leite. Isso, então isso é um mito, né, que nós precisamos de quebrar e em cima de uma informação científica, né? Então você não tem comprovação nenhuma de que de fato aumentaria, né, a produção do leite. Por outro lado, você tem uma comprovação científica de que aquela criança ela vai sofrer um dano na sua formação, né? E é importante a gente dizer que a questão do metabolismo da mulher é diferente do homem, né, doutor? Então a forma como a mulher absorve o álcool é muito diferente. Agora você imagina um feto que está em formação. Exatamente. Né? Doutor, como é que esse álcool prejudica aí na formação desse bebê? Queria que o senhor explicasse para a gente, para aquela mãe que está assistindo agora, ela ficar atenta. Opa, espera um pouquinho, eu posso deixar meu filho 100% sadio, eu tenho esse direito, né? Eu posso, porque como disse a vereadora, a mulher é muito mais frágil, não frágil no sentido de fragilidade, mas no organismo, né? E a mulher é muito mais forte do que o homem, claro, mas no organismo e principalmente para um bebê que ela está começando ali, né? A questão assim cultural, a questão social, a questão do papel da mulher, né? Que hoje em dia é uma questão muito importante, não é? Isso tudo, hoje em dia, tem um valor muito grande, até mesmo para a decisão da mulher, se vai consumir ou não vai consumir álcool, não é? Então, de fato, muitas mulheres hoje, especialmente as mais jovens, já consomem com mais liberdade bebidas alcoólicas, né? Já saem com as amigas, já têm sua vida social marcada pelo consumo de bebidas. E, obviamente, até acaba sendo um desafio para ela interromper isso, não é? Especialmente quando parece assim tão inofensivo e tão já envolvido ali no seu dia a dia, na sua vida social. É muito curioso que, às vezes, a gente até vê os casais, né? Os casais assim acabaram de saber que, olha, vamos ter um filho, aí vamos sair para comemorar. Exatamente. Né? Então, assim, é óbvio que tem que haver aí uma mudança na mentalidade, tem que haver um nível de atenção muito grande, né? Um nível de determinação também muito grande, mas com esse entendimento de que é justamente o foco na própria saúde e na saúde do bebê que virá. A mulher gestante, quando consome bebidas, ela também, ela própria, se expõe a riscos dentro da gestação. Então, há uma questão que diz respeito ao feto, ao bebê que vai nascer, e há uma questão que diz respeito à própria saúde dessa mulher também, né? A mulher que consome bebidas ao longo da gestação, ela está mais sujeita a complicações da própria gestação. Então, pode haver perda fetal, ela pode ter sangramentos, não é?
ela pode ter complicações ao final da gestação. Então, ela, para sua própria proteção, é mais adequado para ela também reduzir ou não consumir álcool. E para o feto é fundamental que a mãe não beba. Por quê? Porque ao longo de toda a gestação, não é só no comecinho, muita gente pensa que às vezes é só no comecinho, mas não é só no comecinho. O nosso sistema nervoso central, ele vai se formando ali, durante os 9 meses do bebê. Né? E no iniciozinho é uma formação dos órgãos, mas mais à frente, esses órgãos, o cérebro vai se expandindo, vai aumentando o número de neurônios, eles vão fazendo conexões e, infelizmente, o álcool não tem assim um tempo apenas naquele mês, naquele primeiro, segundo, terceiro mês, não. Ele vai agir ao longo de toda a gestação. Quando é mais no iniciozinho, a chance de acontecer má formação, não é? Ou seja, os tecidos não se fecham direitinho, então pode haver situações onde o bebê no futuro vai apresentar anomalias de fechamento dos órgãos. Às vezes o coração não fecha direitinho por conta da bebida, né? Às vezes a boquinha pode não fechar direitinho, né? Então pode, às vezes, também a medula não fechar direitinho, os rins não fecharem direitinho. Então pode haver anomalias assim com malformações corporais. Quanto mais no início, mais intenso, essas malformações são mais prováveis. Agora, outros defeitos, outros problemas que a gente diria mais funcionais, quer dizer, não é tão visível assim, fica imperceptível, mas que com o desenvolvimento da criança vão aparecer em termos de comportamento, em termos de dificuldade de aprendizagem. Isso aí vai aparecendo com o tempo, não é? Mesmo a criança já mais crescidinha. A síndrome mesmo, ela é definida, né, pela presença de alterações faciais. Alterações faciais, mesmo discretas, que não são tão intensas, mas que elas às vezes já demonstram que houve o contato com álcool durante a gestação. Doutor Erickson, existe a hereditariedade aí? A hereditariedade não conta tanto para a síndrome. Conta, não é um fator... Não. Hereditariedade, não. A hereditariedade, ela pode influenciar, até certo ponto, no comportamento de consumo de álcool, não é? Então, em geral, de um modo bem geral, não é? Não assim tão matemático, né? Mas a gente pode considerar que filhos e filhas de pessoas que tiveram problemas com álcool, especialmente a dependência do álcool, elas têm uma propensão maior. Então, quando comparado com o resto da população, essas pessoas têm um risco maior de desenvolverem dependência. Né? Então, essas mulheres, se elas examinam a sua história pessoal, familiar, e elas sabem que tiveram algum familiar com problemas com álcool ou outras drogas também, elas têm que ser mais atentas ainda, porque a situação com elas ainda envolve um risco maior, não é? Talvez fique mais difícil para elas parar durante a gestação. Mas aí esse cuidado ela tem que ter dobrado, né, doutor? Muito dobrado, com certeza, né? Uma atenção redobrada. Agora, toda mulher que percebe que para ela é um pouco mais difícil interromper o consumo, por várias razões, mesmo que seja um consumo baixo, ela deve buscar ajuda, ela deve buscar apoio. Esse é fundamental, né, vereador? O apoio não só do profissional, mas o apoio familiar também, aonde as festinhas vão acontecer, aonde as comemorações, as saídas. É importante a família estar atento, como disse o doutor Erickson aqui, muito mais atento para essa família, porque hoje em dia, como o doutor colocou, parece que a moçada, a mulherada, bebe muito mais do que os homens. Né, uma quantidade maior, né, parece, não sei se para se autoafirmar, não estou aqui para julgar, não é esse o caso, mas as mulheres têm bebido mais do que os homens, né, vereadora? Porque a gente percebe na última década, principalmente, uma mudança cultural, né? Os jovens, especialmente as mulheres, elas têm bebido mais socialmente, né? E como eu disse no começo,
a mulher ela tem uma outra, ou ao invés do álcool, ele age de uma forma muito diferente. O homem pode tomar uma quantidade de álcool e ter um tipo de reação, né, de reação no organismo do homem, pela formação do homem, e a mulher tem outro tipo de reação. E pelo que as pesquisas demonstram, a mulher, ela acaba, o fator viciante é muito mais rápido do que o do homem. A mulher acaba se tornando dependente do álcool muito mais rapidamente do que o homem. E infelizmente isso, né, o nosso aspecto cultural, né, tem estimulado muito o consumo, tem muito vinculado uma imagem de felicidade, de independência, de autonomia, de autoafirmação em cima do consumo do álcool, né? A propaganda coloca mulheres lindas, maravilhosas, bem resolvidas, musas, né? vendendo fazendo propaganda do álcool. E isso tem estimulado a mulher que está nessa busca, né, de se firmar, né, enquanto pessoa, a buscar essa identificação. Agora, é muito importante o apoio da família, né? Porque, às vezes, a decisão da mulher, né, ela fraqueja num ambiente onde o álcool está muito exposto, né? Exato. Onde tem uma pressão, mas é só um copo, não vai interferir em nada, né? Então a família precisa, por isso que a informação ela tem que chegar a todos, né? Não só a mulher. Essa semana nós vamos estar falando nos postos de saúde, nas escolas também, né? Porque nós estamos de formar uma nova mentalidade com relação ao consumo do álcool durante a gravidez, para que todo o contexto social daquela mulher colabore para que ela se mantenha abstêmia em todo esse processo aí da gestação. Doutor Erickson, esse crescente que a gente tem comentado aqui no ponto de encontro, como o senhor, profissional da área, vê, e o que o senhor orienta essas mães a estar fazendo a partir de agora? Bom, muito tem se falado, por exemplo, da microcefalia, não é? Isso. E da relação disso com a infecção do Zika, do vírus da Zika. É bom lembrar que foi muito bom observar essa reação toda da sociedade, né? Quando ficamos sabendo, né, dessa epidemia do Zika, não é? Às vezes, ao ouvir os noticiários, eu ficava pensando, puxa vida, como seria tão bom também, igual, né, se nós tivéssemos essa mesma mobilização com uma outra causa de microcefalia que já está aí há tanto tempo e que causa até, estatisticamente, até mais casos ainda de microcefalia do que o Zika, que é a exposição fetal ao álcool, não é? É muito importante que cada mulher, né, as mulheres têm um modo de se comunicar muito peculiar, né, e que facilita a vida delas, né? Os homens até perdem um pouquinho nesse lado, que é o lado da comunicação, porque elas gostam de uma escutar a outra, mais, uma conversa com a outra, né, se aconselha uma com a outra. Então, cada mulher deve se sentir assim amiga das demais mulheres ao transmitir essa mensagem, não é? Ao apoiar os esforços de qualquer mulher de se manter abstinente durante a gestação, não é? Ninguém até diz nada quanto aos hábitos dela, né? Se ela deve, se não deve, se a escolha. A gente apenas recomenda, que a gente fala é a Organização Mundial da Saúde, né? Apenas recomenda que ali, naqueles 9 meses, não é? E no período da amamentação também, né? Que é a próxima pergunta que eu ia fazer para o doutor Erickson, se no período da amamentação essa mãe também tem que ficar aí, se abster de tomar um gole de cervejinha, um cálice de vinho, enfim. Pois é, o álcool passa no leite, não é? E é lógico que o que passa no leite representa a concentração sanguínea da mãe, né? Aquilo que está no sangue da mãe de concentração de álcool é o que vai passar no leite, praticamente, né? E o bebê, ao amamentar, ele vai ter contato com isso, não é? É assim, o tempo que demora para a mãe, para ela fazer a metabolização do álcool, né? O álcool ingerido, ele vai ser metabolizado, vai ser eliminado do organismo. Mas aquilo demora algumas horas, não é rápido, é uma coisa que demora horas. Então é muito importante que a mãe
Entenda isso, que se ela está amamentando, se é ali nas primeiras semanas, no primeiro, segundo mês, onde as mamadas são mais frequentes, não é? Entendo. Quase que às vezes de 2 em 3 em 3 horas, às vezes, né? Então, o melhor seria para ela não beber, porque obviamente o tempo de intervalo das mamadas não permite que ela elimine o álcool, não é? Entendo. Assim, se mais à frente, bem mais à frente, ela já tem um intervalo já considerável entre as mamadas e um intervalo considerável que permita ela metabolizar o álcool que ela ingerir, né? Em pequenas doses, isso já seria mais aceitável, não é? Mas de qualquer maneira ela deve sempre lembrar o seguinte: se bebeu, não amamente, né? Que nem não dirija. Não né? dirija, não claro, amamente também. claro. Maria, eu lembro de o senhor colocando isso, eu lembro de uma situação de uma criança que eu atendi, e a mãe, ela realmente consumia muito, muito álcool, e essa criança foi tirada, né? A mãe foi internada até por uma questão para tratamento da dependência química, e essa criança foi levada para o abrigo que eu trabalhava, né? E a crise de abstinência dessa bebê era uma coisa horrível, né? Porque ela sentia falta, né? Eu lembro de, antes dela ser internada, eu visitava essa família e eu simplesmente encontrava no bar, né? Com a menina, ela bebendo e amamentando a bebê, né? E então nós tivemos um trabalho muito grande com essa menina, com essa criança, porque ela teve crises de abstinência muito, muito sérias, muito severas, né? E agora, isso já faz algum tempo, essa adolescente ela se tornou uma dependente química, né? E então são uma série de situações que a criança ela é exposta, né, com consequências gravíssimas lá, né? No futuro, lá na frente, né? Uma série de dificuldades de convivência, comportamentais na escola, e agora ela está dependente química. E quando eu a vejo, eu me lembro daquela bebê, né, ainda chorando, clamando por álcool, porque na verdade naquela crise de abstinência ela estava pedindo álcool. Ela precisava do álcool, né? Então é muito triste algumas situações em que as crianças são submetidas pela falta de conhecimento, pela falta de consciência, né, que muitas mulheres têm, né? E essa é a função da Semana de Alerta. Realmente deixar esse pisca-pisca aí na cabecinha das mulheres, né, para realmente prevenirem, né? Essa é uma questão até que acho até que a gente tem a obrigação, né, de ampliar a discussão. Expor, né, falar, né, doutor, é importante. A gente começa com aquele consumo do dia a dia. Exatamente. Da maioria, né? E vamos até as situações extremas das pessoas que têm dependência e das mulheres que têm dependência. Com essa evolução atual, cultural, como bem disse aqui a vereadora Gláucia, nós observamos, infelizmente, isso, né? Há um aumento crescente do número de casos de mulheres dependentes, não é? Então, antigamente era um grupo relativamente pequeno. Você pensava em dependente de álcool, você pensava em homem. Só no homem, né, doutor? A imagem que vinha era do homem, né? Pois é. Mas isso tem mudado muito. Então, a gente vê cada vez mais mulheres chegando ao nosso hospital, sendo internadas com dependência e muitas vezes um quadro de dependência grave. Os estudos que nós fizemos aqui já há muitos anos atrás, e fizemos pelo menos 3 ou 4 diferentes estudos com gestantes aqui em Ribeirão Preto, e observamos que aquelas gestantes que têm um padrão de consumo de álcool mais grave, mais típico de uma dependência, essas têm muita, mas muita dificuldade de interromper o consumo. Essas são aquelas que mais provavelmente vão continuar consumindo até o final da gravidez. Ela não consegue, né, doutor? Sim, ela não consegue, porque trata-se aí, no caso, de algo que escapa a capacidade dela de controle, né? Que a dependência é isso, né? A dependência é uma doença, a dependência é a doença da incapacidade do indivíduo de ter controle sobre seu consumo. Essas mulheres em particular, elas já teriam que ter sido diagnosticadas lá atrás, e, assim que possível, encaminhados para um tratamento adequado. Doutor, nós estamos com um período curto, infelizmente, é um momento assim que eu gostaria de tirar muitas dúvidas, eu acho que a população também, mas em que momento aquela mulher,
ela entende que ela é uma pessoa viciada, podemos falar assim, ou uma pessoa dependente? A partir de quando? Olha, porque a pessoa às vezes fala, eu consigo parar amanhã se eu quiser. Mas no outro dia ela parou, mas no outro ela volta e bebe. Só para que a gente dê esse alerta aí para essa mãe que está assistindo, para essa mulher que está assistindo, doutor, é possível a gente ter essa resposta? Olha, é muito fácil saber se a pessoa pode ou não pode parar. É só tentar, não é? Então, assim, para essas que ainda têm dúvida, falam assim, não, eu consigo. Isso, doutor. Olha, o que eu recomendo? Fique alguns dias sem usar. Verifique, faça o teste você mesmo, não é? Entendo. Então, assim, naquele momento que a pessoa que é dependente experimenta, tenta suspender seu consumo, o mais provável é que ela sinta muita dificuldade, que ela sofra, inclusive, não é? Então, ela vai sentir a compulsão de voltar a usar, ela vai sentir a recaída acontecendo. Então, diante disso, ela tem que levantar a bandeirinha e pedir socorro. Exatamente. Vereadora, quer colocar algumas palavras finais no nosso ponto de encontro? Lembrando que essa semana, né, é a síndrome fetal do álcool, é uma semana de alerta, aí quem ama cuida, né, e é verdade. Queria que a vereadora falasse aqui um pouquinho no nosso finalzinho. E uma pena, né, um tema tão bacana para a gente estar falando, chamando aí a comunidade para esse alerta. O doutor aí, com a sua larga experiência, nos presenteando aqui com a presença. Quero agradecer também, viu, doutor Erickson? Que para a gente é muito importante essas informações para a nossa comunidade e para toda a América Latina, como o senhor colocou aqui bem, né? Não é um problema só nosso aqui, né? Bom, finalizando o que o doutor Erickson colocou, e você bem também reforçou, a mulher que se entender, né, que precisa de ajuda, né, que não consegue parar sozinha, ela pode procurar o CAPS, né, o CAPS AD, ali na Rua Pará, no Sanatório São Vicente de Paulo. Ele tem um atendimento especializado para mulheres. Tem um grupo com a psicóloga Gisela, que trabalha especificamente com mulheres. Pode, a qualquer momento do dia, procurar entrar em contato, vai ser acolhido e inserido nesse grupo, só para mulheres. E gostaria também de convidar todos que gostaram do tema para vir na segunda-feira, a partir das 8h30 da manhã. Dr. Erickson e uma equipe brilhante de professores e pesquisadores nesta área vão estar a manhã toda aqui falando sobre esse tema, esclarecendo, capacitando todos que querem entender mais e entrar nessa luta. Porque, na verdade, a gente está numa luta, né, de ter crianças saudáveis. Mais uma vez, eu quero reforçar, a síndrome fetal do álcool é uma doença 100% evitável. 100% evitável. Nós temos condições de ter 100% de crianças saudáveis se as mães entenderem a necessidade de suspender o uso do álcool durante a gravidez. Obrigada. Mais alguma colocação, doutor? Não, basicamente é isso mesmo, né? Esse convite a todos para participarem, né? Dessa atividade, que é um alerta para a população, alerta para todos os profissionais de saúde também, os meios de comunicação, né? É um alerta geral, não é? Para que nós nos mobilizemos para isso, não é? Claro. Existem muitas síndromes raras que afetam o desenvolvimento da criança. A gente queria lembrar que aqui estamos falando de uma síndrome que, como disse a vereadora, ela pode ser prevenida, ela pode ser eliminada da sociedade. E 100%, né? E 100%. Basta querer, né? Vereadora, a partir das 8h, na próxima segunda-feira, aqui no plenário da Câmara Municipal, é isso? Bom, vocês estão convidados, então, a partir da próxima segunda-feira, 8h. É um tema muito importante, vale a pena você participar, trazer a sua família e conhecer um pouquinho mais a respeito do tema. Nós vamos ficando aqui com o ponto de encontro e eu aguardo vocês.